Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu me chamo Caleb, sou um dos colaboradores da Rede Jovens e hoje eu estou com a missão de trazer uma palavra direto do coração de Deus para vocês. O título da palavra de hoje é o poder da oração. Se nós vamos falar de oração, nós temos que começar a lição de hoje orando. Fecha seus olhos, entra num local onde é exclusividade de você e Deus. Entra no teu quarto, se isole agora, porque nós vamos conversar com Deus. Deus, ó Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia, Senhor, por mais uma oportunidade, ó Pai, de falar do Teu nome, de proclamar a nossa fé em Jesus Cristo, de estar aqui, Senhor, te adorando, te glorificando, ó Pai, porque sabemos, Senhor, que não há Deus além de Ti, ó Pai. Não há outro Deus, ó Pai, que possa nos socorrer, que possa, Senhor, estar conosco, ó Pai, nos dias de dificuldades, ó Pai, nos dias de alegria, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, sentir o Teu amor, sentir o Teu carinho, ó Pai, e sentir o Teu toque no dia de hoje. No nome de Jesus, amém. Amém? Então vamos lá. Como havia falado, o título da lição de hoje é o poder da oração. Dando continuidade a todo o processo que estamos passando na nossa igreja, em relógio de oração, em corrente de oração, estamos reunindo forças na fé. Então o que nos liga a Deus é a oração. O que nos faz chegar próximos de Deus é a oração. E o que nos faz alcançar as vitórias é a oração. Então nós temos que entender que o crente, o servo de Deus, ele não pode de forma alguma ter uma vida sem oração. A oração, ela nos diferencia do mundo. Um mundo que existe desespero e entendo que nós também às vezes nos desesperamos, o que nos diferencia desse mundo é aquele a quem luta por nós. Talvez as pessoas que estão no mundo, elas confiam em policiais, elas confiam em um juiz, elas confiam em um governador, elas confiam até mesmo em um presidente, porém nós sabemos que a nossa confiança está 100% em Deus, em Jesus Cristo. E isso é a fé através do milagre chamado Jesus Cristo. Então vamos começar hoje com o primeiro ponto, a respeito do poder da oração. O primeiro ponto nos diz que o poder da oração, ele nos salva de situações impossíveis. Eu quero ler um texto hoje com vocês, que está escrito lá em Lucas 18, de 2 a 7, que diz assim: Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus e nem respeito a homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite, ainda que tardio para com eles? Então, esse texto, ele relata uma impossibilidade. Aquela mulher, ela não conseguia achar o socorro, achar a justiça que ela precisava, e ela começou a insistir para que aquele juiz fizesse justiça por ela. Nós sabemos que nós temos um Deus que está no céu, está pronto para fazer justiça por nós. E é nele em quem confiamos, é nele em quem nos apegamos em todos os momentos. E nos momentos de impossibilidade, é só nele que nós devemos confiar. Talvez você tenha passado por um momento de dificuldade financeira, talvez você tenha passado por um momento de doença. Às vezes o seu médico, às vezes o médico que cuida da sua saúde, da saúde da sua família, já deu até mesmo um decreto de morte. Mas eu quero te dizer nessa noite que Deus é o nosso juiz. E se um juiz iníquo, que não teme a Deus, que não teme a homem algum, faz com que a persistência, a perseverança seja para com aquela mulher, quem diria Deus, que nos ama, que nos protege, que nos guarda, que nos projetou, né? Que nos fez, que nos trouxe a esse mundo. Eu tenho certeza que Deus está em prol da nossa causa. A Bíblia diz e nos alerta que nós não temos recebido porque nós pedimos mal. Então o que nós temos que fazer é estar em constante melhora naquilo do que diz respeito a pedir a Deus.
Então nós temos que corrigir, talvez o pedido não está sendo coerente, não está sendo conivente com a vontade de Deus. E nesse momento a gente vai fazer uma correção na palavra, através da palavra de Deus. Então, nós observamos no texto acima a necessidade da persistência, né? Da perseverança. Essa mulher, ela importunava o juiz todos os dias. Não que nós venhamos importunar a Deus, mas nós temos que ser persistentes na nossa oração. Nós temos que ter convicção de que a nossa oração ela vai chegar a Deus e Deus vai trazer resposta até nós. Então, seja persistente, não desista. A impossibilidade do teu problema hoje, ela só pode ser resolvida através da oração e por Deus. Amém? Vamos ao segundo ponto. O segundo ponto diz que a oração ela nos liberta do medo. Então, nós vamos ler lá em Salmos 107, 28 e 29, que está escrito assim: Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. E um pouco antes, lá em Salmos 91, 15 e 16, está escrito assim, Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Então, esse momento em que vivemos hoje, ele nos trouxe muito medo. Eu falo nos trouxe porque não distingue de raça, de cor, de credo, simplesmente foi algo que chegou para todos, que está atormentando todos os lares, todas as casas, e nós não podemos deixar de entender que nós estamos em um mundo mau, porém nós temos um Deus que nos protege. Então todo medo que existe hoje no seu coração, ele pode ser anulado através da oração. Então nós temos que ter fé que a nossa oração tanto é eficaz para um milagre, quanto ela é eficaz para uma proteção. Então todo medo que existe hoje no seu coração, talvez não seja nem um medo de pandemia ou de algo do tipo. Talvez você tenha medo de convívio com pessoas, talvez você tenha medo de ingressar em um curso, talvez você tenha medo de pedir uma oportunidade de emprego para uma pessoa, ou talvez você tenha medo até mesmo de dar um passo à frente no ministério. Talvez você queira começar um ministério na igreja, porém você tem medo. Você pode ter certeza que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E se existe medo no seu coração, se existe medo no meu coração, eu tenho que entender que isso é uma arma do diabo contra a minha vida, de me bloquear, de me paralisar e de me fazer parar a minha obra, parar a obra que eu tenho a fazer com Deus. Então todo medo, nós temos que entender que ele tem que ser lançado fora, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Amém? O terceiro ponto, ele fala que a oração, ela move e abre os céus. A Bíblia diz lá em Atos 4:31, diz assim: Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então nós temos que entender que quando a gente ora, não é simplesmente você falar com Deus, não é simplesmente você fazer algo que já é sua rotina, e quem dera se nós tivéssemos uma rotina de oração, né? Mas muitas vezes nós falhamos. Então, falar com Deus todos os dias não é algo simples. Você tem que entender que quando você ora, você trava uma guerra. Você tá abrindo os céus sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Então o poder da sua oração, ele é eficaz ao passo que a oração ela vai funcionar como uma chave que você tem, e essa chave vai abrir a porta do céu para que o céu venha até você. Nesse texto mais específico, a Bíblia diz que eles oraram de tal forma que o local tremeu e o Espírito Santo desceu sobre eles. Então, quando você ora, o Espírito Santo desce sobre a sua vida. Quando eu oro, o Espírito Santo desce sobre a minha vida. E nesse momento,
é um momento em que eu me quebranto, é um momento em que eu estou íntimo de Deus, é que eu estou falando, que eu estou conversando com Deus, que eu estou entregando para Ele as minhas ansiedades, que eu estou entregando para Ele os meus medos, que eu estou entregando para Ele as minhas impossibilidades, para que Ele possa me socorrer. Então, o segundo texto, a respeito de move os céus, de abre os céus, a oração, através da oração, fala um pouquinho sobre um texto de Elias. Está escrito lá em Tiago 17 e 18, está escrito assim, ó: Elias era um homem semelhante a nós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e os céus deu chuva, e a terra fez germinar seu fruto. Tiago está falando aqui a respeito de uma oração que um homem, ele mesmo fala, a Bíblia mesmo fala, que um homem como nós, sujeito a pecado, sujeito a contaminações do mundo, sujeito a qualquer coisa que acontece com nós hoje, esse mesmo homem teve uma intrepidez de olhar para o céu e falar: não vai chover sobre a terra. E não choveu sobre a terra até que ele fizesse uma outra oração liberando para que a chuva caísse na terra. Nós temos que entender que a nossa oração ela é poderosa, ao passo de que, se necessário for, você vai orar e a chuva vai cessar. Se você vai orar e a chuva vai cair. E quando nós tivermos essa fé, quando nós tivermos essa mesma fé que Elias teve, vai ter um outro momento em que você vai pedir fogo do céu para queimar um altar e você vai ter a resposta de Deus através da sua oração. O quarto ponto, ele diz que a oração ela nos protege do inimigo. Lá em 1 Pedro 5, 8 e 9 está escrito assim: sede sóbrio e vigilante. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firme na fé, certos de que sofrimentos iguais estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, infelizmente, nós temos recebido notícias através do mundo aí, nós temos recebido notícias que muito nos assusta, né? Nós temos um país aqui bem próximo a nós que está se entregando a um comunismo, que está se deixando fechar por conta de dívidas, de acordos que fizeram com países que não têm uma fé cristã. Eles estão se entregando. Mas a palavra de Deus já nos alertava há mais de 2000 anos atrás de que problemas iguais ou maiores os nossos irmãos na fé estariam passando. Porém, era para a gente permanecer firme, era para a gente permanecer crendo que Deus estaria olhando por nós. Então, nós não podemos nos acovardar, nós não podemos nos trancar, nos fechar e deixar de proclamar a Deus. Talvez esse seja o momento principal da nossa vida como cristão. Talvez esse seja o momento principal da nossa vida como servo de Deus. Queria citar um exemplo para vocês. Alguns dias atrás, nós estávamos acamados por conta do coronavírus e o apóstolo Romero nos ligou, nos fez uma ligação e ele fez uma oração, tamanha fé, que a partir daquele momento nós ficamos curados. E algo que os médicos falam que você vai sofrer por tantos dias, ou algo que os médicos falam que você vai ficar acamado e vai ter uma piora, em um momento de crise nas nossas vidas, em um momento de medo na nossa vida, através da fé do nosso pastor, através da oração do nosso pastor, nós fomos curados. E a partir daquele momento nós vivemos uma vida de fé. Então a oração ela nos protege do inimigo. Talvez não, eu falo até com certeza, permissão de Deus é uma permissão de Deus estarmos passando por esse momento. É uma permissão de Deus, o mundo está passando por esse momento. A Bíblia relata que nenhuma folha sequer cai no chão sem a permissão de Deus. Então, nós temos que entender que permissão de Deus Porém, com tantas mortes e tanta devastação, eu tenho certeza que isso é uma obra do inimigo
para contra as pessoas. E não à toa estamos orando para que essa praga cesse, para que esse vírus se dissipe, vá embora e alcancemos a cura, né? A liberdade novamente, para que possamos cultuar a Deus, para que possamos nos alegrar, abraçar uns aos outros e viver uma vida de liberdade. Então, nós temos orado e temos pedido proteção de Deus através da oração. O inimigo, ele quer nos tragar de qualquer forma, ele quer nos matar de qualquer forma, porque ele sabe que nós somos aqueles que incomodam ele, nós somos aqueles que guerreiam contra ele, nós somos aqueles que lutam contra ele. Então, é nós que ele vai procurar, né? É a gente que ele vai perseguir. Então, se você vive uma vida muito calma, muito tranquila, sem problema nenhum, toma cuidado. Toma cuidado porque não está certo. Nós temos que ter uma vida de guerra. Guerra contínua, guerra constante. Não estou falando que você não pode ter paz. Paz você vai ter. Paz é certeza que você vai ter, porque Jesus Cristo nos traz a paz. Ele levou sobre si todos os nossos problemas, as dores, as dificuldades, as opressões, a vergonha. Então nós temos isso através de Jesus Cristo. Porém, a nossa vida é uma vida de espada constante. Isso aí você pode ter certeza. O quarto ponto fala que a oração ela nos livra das preocupações. Lá em 1 Pedro 5,7 está escrito assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, quando nós oramos a Deus e falamos com Deus que eu entrego para Ele todas as minhas ansiedades, todos os meus anseios, eu estou dizendo para Ele que eu confio que Ele levou sobre Ele todas as minhas ansiedades, os meus problemas, todos os meus anseios, Ele já levou sobre Ele. Então não andeis ansiosos por coisa alguma. Deus ele tem cuidado de nós, Deus ele tem nos guardado, Ele tem refrigerado os nossos corações. Talvez você tenha passado por alguma situação de uma ansiedade absurda, de algo que está te perturbando, algo que está te machucando. Entenda uma coisa, a ansiedade que hoje existe no seu coração não é maior do que o teu Deus. A ansiedade, a preocupação que está hoje te afligindo, ela não pode contra Deus. E é esse Deus que nos livra de toda ansiedade e que leva sobre Ele tudo isso. Então, lá em Filipenses 4, 6 e 7 está escrito assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E paz a Deus, que excede todo entendimento, o Deus que guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 e 7. Então, ele fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas que seja reconhecida as tuas petições a Deus. Então, a Bíblia ela nos salienta também de que as nossas petições elas têm que ser reconhecidas diante de Deus. Então, não vai fazer como um fariseu que ora, que chora, que grita no meio das pessoas, para que as pessoas conheçam aquilo que ele está pedindo, aquilo que ele está clamando. Mas a Bíblia nos ensina que quando orarmos, devemos orar no secreto, orar para que Deus possa ouvir. Então, talvez o seu amigo de Facebook, seu amigo de Instagram, ele não vá conseguir te entregar aquilo que você espera. Esse alguém que pode suprir toda essa ansiedade, que pode suprir toda essa necessidade, chama-se Jesus Cristo. Ele entende quando você está triste, ele entende quando você está feliz, ele sorri junto com você, mas ele chora também junto com você. Ele vai estar pronto para te socorrer, ele vai estar pronto para te guardar. E isso é o nosso maior conforto. É saber que nós temos um amigo que não vai falhar conosco. Ele não possui falha. Então é a Ele que nós devemos fazer com que sejam conhecidas as nossas petições. Então, a oração perseverante, ela aquieta a alma e traz paz e qualidade de vida. Então, essa oração, ela vai nos trazer paz. Qualquer homem que tem muita fé, que tem muita confiança em Deus, você pode perceber que o semblante dele é um semblante de tranquilidade, é um semblante de paz, é um semblante de uma pessoa que sabe em quem tem crido, que sabe quem tem lutado, quem tem guardado ela, que sabe quem tem feito aquilo que ela não pode fazer. Então essa pessoa ela vai ser bem tranquila. Talvez se você chegar
para conversar com algum pastor e falar para ele alguma ansiedade sua, alguma coisa que está te afligindo, com certeza ele vai ter uma palavra para te falar. Mas o primeiro ponto que você vai encontrar nele é que a resposta dele vai ser bem calma, bem tranquila, porque ele sabe, ele já entende quem pode nos socorrer. O sexto ponto, ele fala que a oração ela nos conduz a uma vida frutífera. A Bíblia diz lá em João 15, 7 e 8, diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, assim que vos tornareis meus discípulos. Então aqui está falando que tudo aquilo que pedirmos ao Pai em nome do Filho, Ele vai nos conceder, a fim de que Ele seja glorificado. Então aquilo que você possui hoje, aquilo que você conquistou hoje através de oração, ou até mesmo aquilo que você vai conquistar, você tem que entender que não é simplesmente porque Deus te ama e Deus quer te ver bem, quer te ver próspero. Você tem que entender que é para que seja glorificada a obra e a causa de Jesus Cristo. Então, se eu sou bem-sucedido, é para que seja glorificado a Deus. Se hoje eu sou feliz, é para que seja glorificado Deus. Se hoje eu sou frutífero na igreja, se hoje eu tenho um ministério, se hoje eu toco, eu canto, eu danço, eu participo de algum grupo na igreja de oração, servindo a Deus, nada é para a nossa glória, é para que seja glorificado sempre o nome de Jesus Cristo. Quando nos posicionamos e permanecemos no Senhor, consequentemente, Ele e nós nos tornamos um só. Então, através da oração, através da posição que nós colocamos em conduzir uma vida frutífera, a gente vai se conduzindo ao ponto de sermos um só, de me parecer com Jesus Cristo, de ser imagem e semelhança verdadeira de Jesus Cristo. A Bíblia fala de um homem chamado Enoque. A Bíblia cita que ele andou com Deus e não se viu mais. Então ele não se viu mais ao passo, ele andou com Deus ao passo de não mais ser visto. A Bíblia não fala da morte de Enoque. A Bíblia fala simplesmente que ele andava com Deus. Às vezes eu fico me imaginando a situação em que Enoque conversava com Deus todos os dias, que ele era tão íntimo de Deus, que Deus falou, esse homem não pode conhecer a morte. Esse homem a morte não é digna dele. Então, Enoque teve muita intimidade com Deus. Enoque teve tanta intimidade com Deus que o próprio Deus o levou e o tomou para si. Amém? O sétimo ponto e o último, que eu quero estar salientando aqui, é que a oração ela abre cadeias e traz liberdade aos algemados. A Bíblia diz lá em Atos 16 e 25, diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho temor que sacudiu o alicerce da prisão, e abriram todas as portas e soltaram-lhe-se as cadeias de todos. Aqueles que estavam ali orando, eles não usufruíram apenas de uma liberdade, de uma libertação das algemas, das cadeias, mas eles usufruíram de saber que quando oram, quando adoram, existe uma resposta direta de Deus. Paulo e Silas estavam em uma situação de cárcere, de prisão. Talvez a situação que nós nos encontremos hoje não seja uma situação de você estar preso num cárcere, numa prisão, num presídio, Mas às vezes nós estamos presos dentro do nosso próprio egoísmo, às vezes nós estamos presos no nosso ciúme, às vezes nós estamos presos em uma dívida, às vezes nós estamos presos no medo, na ansiedade. Existem várias prisões que podem nos aprisionar, mas a Bíblia diz que quando eles adoravam e oravam a Deus, as cadeias tremeram e caíram por terra. E hoje, o pedido que eu faço a Deus é que nossas orações sejam eficazes igual aquelas de Paulo e Silas, de Daniel, daquela mulher que a gente citou, que fez de uma forma insistente. Nós temos que orar ao passo das nossas algemas não conseguirem nos segurar.
e elas têm que cair, elas vão cair por terra, e nós seremos bem-sucedidos em tudo aquilo que fizermos, em tudo aquilo que tocarmos, porque nós sabemos que nada do que nós fazemos, nada do que nós somos é para nossa própria honra, é para nosso próprio ego, é para que seja glorificado ao nome do Senhor Jesus Cristo, que nos arregimentou, que nos sarou, que nos curou e que hoje está pronto para ouvir a tua oração. E hoje, concluindo, eu queria te fazer um desafio. Talvez você tenha visto a lista de oração, o relógio de oração que foi criado, que foi feito, passando por algum grupo, e você tenha passado batido, você não tem dado valor àquilo ali. Fica sabendo que as pessoas que ali estão, que aquele grupo que ali está orando, aquele grupo está fazendo diferença na atmosfera dos céus e da terra. Aquele grupo tem chamado a atenção de Deus, ao ponto que Deus tem parado para escutar as orações daqueles que pedem. Porque eu tenho certeza que o que Deus quer nesse momento é que você entre no seu secreto, é que você se ajoelhe, que você chore, que você esteja ligado a Ele através da oração. Orar nada mais é do que falar com Deus. Então nós devemos falar com Deus de forma mais impetuosa. Nós devemos falar com Deus de forma mais firme. Não é tratar Deus mal, gente. Eu queria que vocês me entendessem. Não é tratar Deus mal. É falar com Deus sabendo que Deus é o seu Senhor, é o seu Salvador. E Ele pode todas as coisas. Ele pode tirar todo tipo de situação que está acontecendo na sua vida. Ele pode cancelar. Amém? Então, o desafio fica aí. A lista de oração está passando nos grupos. A lista de oração está passando. O relógio de oração está passando nos grupos. E a Bíblia nos diz: jovens, eu vos escolhi porque sois fortes e tens vencido o maligno. Vamos provar que a Bíblia está certa. Vamos viver aquilo que a Bíblia diz. Nós somos jovens, nós somos fortes e nós temos vencido o maligno. E através da oração, eu tenho certeza que mais uma vez nós venceremos essa batalha. Amém? Coloca o seu nome lá no relógio de oração, procura um horário, acrescenta seu nome lá e fica o desafio aí. Beleza? Grandes coisas estão por vir. A palavra de Deus, ela é eficaz. A palavra de Deus, ela é certa. E vai acontecer milagres no meio do povo de Deus. Amém? Fiquem com Deus. Eu espero que essa palavra tenha entrado no coração de vocês. E eu espero que, de alguma forma, possa tocar no coração de cada um de vocês. Em nome de toda a Rede Jovens, em nome do nosso pastor Márcio, pastora Miriam, eu queria deixar para vocês uma bênção hoje diferente. Deus, ó Pai, que nós possamos, Senhor, estar, Senhor, incluso, ó Pai, na tua árvore frutífera, Deus. Que nós possamos, Deus, estar, ó Pai, ligados, ó Pai, naquele que nos arregimentou, naquele, Senhor, que nos curou, que cuidou de nós, ó Pai, quando nós éramos ainda sem forma. Deus, que nós possamos, ó Pai, viver a Tua palavra, Senhor, que nós possamos, Senhor, viver, Senhor, segundo a Tua vontade nas nossas vidas. No nome de Jesus.